Vamos para mais um episódio! Depois daquele emocionante episódio de um ano de Podfree. Gente, vocês acreditam, cara? Tem um ano que eu iniciei esse projeto. Tem um ano que me incentivaram, que falaram que eu podia acreditar e que. Lá, no episódio de autoestima, a gente fala muito sobre verdades que as pessoas nos dizem e a gente pega como se fosse pra gente. Eu acho que eu ouvi por tantos anos que eu falava demais e que isso me tornava uma pessoa, sei lá, uma pessoa que eu não era, que eu acreditei, cara. E eu quase deixei de fazer uma coisa legal por conta dessas verdades que as outras pessoas falam e a gente pega pra si. Não façam isso. Inclusive, se vocês não assistiram esse episódio com a Aline Postigo, assistam, porque tá incrível, tá maravilhoso. E tem muitos aprendizados e dicas legais pra gente aplicar no nosso dia a dia, que ajuda bastante na nossa autoestima. E quando eu falo de autoestima, a gente também tá falando de bem-estar, tá? A gente não tá só falando de se olhar no espelho e falar, nossa, que musa, que deusa, que maravilhosa. A gente tá falando de autoestima para ter coragem de viver, porque a gente sabe o quanto é necessário. Enfim, vamos ao episódio de hoje que vamos falar sobre segunda tela. Gente, um assunto importantíssimo. E assim, eu sei que vai parecer, vai soar um pouco hipócrita, porque, né, sou publicitária, trabalho com mercado digital e meio que vai parecer uma crítica. Mas eu, Priscila, acredito muito que nada em exagero é bom. Nada, nem igreja, nem educação, nada em exagero é bom. Então, se você, por exemplo, Priscila, você gosta de estudar? Gosto. Mas a vida não é só estudar. Então, Priscila, mais leitura você adquire conhecimento. Mas demais também não é bom. Você não pode só ler. Você tem que ler, você tem que assistir coisas legais. Eu costumo dizer, e mais uma vez a gente citou isso no episódio de autoestima com a Aline, que às vezes a gente só precisa assistir. Aliás, não foi, minto, desculpa. Que é um episódio. É um podcast com muitos convidados. Mas foi num episódio com a Pabline, com a Pablis. A gente conversou no finalzinho sobre. Que eu falei, você não deve ter. Eu ia pedir dicas de leitura, mas ela não tem tempo de ler. E aí ela me falou uma coisa que ela faz que eu costumo fazer muito também, que é assistir besterol. Assistir uma coisa sem cultura alguma. O que que você aprendeu com esse conteúdo? Nada. Adoro. Porque às vezes a gente se distrai tanto ou se ocupa tanto com coisas que a gente precisa muito ter conhecimento, saber muito de tudo, que às vezes a gente só quer assistir uma coisa que esvazia a nossa mente. Então, às vezes é aquela infantil. Eu tô inclusive retomando as séries da Disney enquanto eu trabalho aqui. Enquanto eu trabalho, eu gosto muito de assistir série. Mas séries que não requerem muita minha atenção, porque nem sempre eu vou estar prestando atenção no que tá passando, né? Eu vou estar ouvindo. E eu tô assistindo muito, eu tô voltando a assistir a Hannah Montana, terminei agora Os Feiticeiros de Waverly Place, que são séries que a gente não precisa muita coisa pra entender. Tudo bem que é engraçado assistir agora, porque eu tô entendendo muito melhor as piadas que rolam do que eu entendia na época. Na época eu era uma criança humilde que não tinha muita base cultural ali. Então, hoje, depois de assistir bastante coisa e de conhecer muito mais coisas, eu entendo muito melhor essas piadas. E é muito engraçado rever, porque, né, é outro pensamento, porque é outro momento que eu tô vivendo. Mas às vezes é disso que a gente tá precisando, esvaziar nossa mente. Não ver nada que presta. Porque nosso cérebro também precisa de descanso, mas ao mesmo tempo não significa que descanso não é só noite de sono ou dormir à tarde. Não é só dormir, né? Descanso também é você fazer uma coisa que você gosta, uma coisa prazerosa ou fazer vários nadas. É um mix de coisas que você precisa fazer. E eu não, aí, de novo, eu não quero ser hipócrita, mas é importante a gente falar sobre isso, sobre a segunda tela, e vocês vão entender um pouco mais quando eu aprofundar, porque é uma coisa que está muito na nossa realidade. Quando eu ouvi essa matéria, eu fiquei um pouco assustada, porque eu pensei, deve ser uma coisa muito, né, para as crianças, deve ser uma coisa muito para os adolescentes, e eu estava fazendo isso. Eu estava aplicando essa mesma rotina, digamos assim, no meu dia a dia. Então, assim, é muito complicado. E eu vou explicar um pouquinho como é meu dia a dia para vocês entenderem também do que eu tô falando com aplicabilidade. Então, o que acontece? Eu sou muito ligada à TV. Isso aí eu preciso, independente da minha profissão. Eu sou muito ligada à TV. Desde criança, eu sempre gostei muito de TV, sempre preferi muito mais ficar em casa e etc. O que acontece muito com as crianças de hoje em dia. Mas, lembrando que
Na época que eu tinha colegas e que eu podia brincar na rua, eu brincava. Só que teve uma fase que eu não tinha mais esses amigos. Então, minha melhor opção, até porque a rua depois ficou um pouco perigosa e tal, era ficar em casa. Não gostava muito. Mas eu tinha time, né? Eu tinha tempo como qualquer outra criança. Que hoje em dia, inclusive, não tem muito, não. Mas eu sou muito ligada à TV. Então, como eu falei pra vocês, eu gosto de assistir série enquanto eu trabalho. Mas facilmente eu deixaria na Globoplay, porque eu sou globeira, eu gosto muito de TV Globo. E aí eu assisto todas as novelas. Eu gosto muito de Big Brother. Big Brother entra um pouco a minha profissão, mas eu não vou negar que eu gosto, independente da minha profissão ou do que é interessante pra mim ou não lá. Eu gosto de ser uma alienada. Dito isso, gosto de ver. Aí, final de semana, o que que eu faço? Ou vejo uma série que requer minha atenção e que eu gosto, por exemplo, Grey's Anatomy. Não dá pra assistir Grey's Anatomy enquanto eu trabalho, porque é legal prestar atenção, então é uma série que já exige mais atenção. Ou filmes, eu gosto muito de ver filmes, porque é 1, 2 horas que eu vou reservar pra só ver aquele filme. No máximo, enquanto eu como uma pipoca, enquanto eu como algum aperitivo que eu preparei. Mas assim, é o máximo, porque não tem segunda tela comigo quando eu tô vendo um filme. Não tem. E por conta da semana eu trabalhar das 9 à meia-noite e eu precisar ficar full time no celular pra, né, caso alguém precise, alguém chame, algo aconteça, eu já evito e não assisto filme algum na semana. Porque pra mim, filme é coisa séria e requer minha atenção. Então, comigo é mais ou menos assim, segunda a sexta, séries fúteis, né, pra comprar, só pra dar um estímulo pra trabalhar e tal, novelas o tempo todo, e isso tudo com o celular na mão. E muitas vezes com o celular na mão, computador na frente, iPad do lado, com tudo isso assim ao mesmo tempo. E meio que eu tava replicando esse rolê da segunda tela que eu vou falar um pouco mais pra frente agora. Então, assim, é muito louco pensar isso, porque a gente pensa que tá distante, ou a gente coloca como, ai, é essa nova geração alfa, geração Z, ou geração até a beta, né, que vai nascer esse ano, como se fosse só eles que, ai, porque nasceram com o celular na mão. A gente também tá aplicando isso. Meus pais, muitas vezes, não assistem, tá com a TV ligada, mas não assiste a TV, porque tá no celular. Às vezes é até assim, de eu ficar chamando a atenção e falando, então, diminui aí o volume, porque seu videozinho do Instagram não tá me deixando ver a TV. Então, tá aplicado na nossa realidade, por isso que eu trouxe aqui. E aí, na semana, eu percebo isso. Eu assisto muito com o celular na mão. E eu percebo que, às vezes, passa a novela e eu penso, tudo bem que eu posso assistir depois. Na Globoplay, ele fica lá gravado. Mas eu fico pensando, caraca, eu não prestei atenção nesse tal discurso. Por causa da novela, eu nem vou colocar muito, porque, de novo, né? Eu trabalho. Então, no final de semana, eu posso até me exigir de não ter essa segunda tela. Mas na semana é um pouco complicado. Mas é sobre isso que vamos falar hoje. Então, não é sobre ser hipócrita, é sobre ser realista. Então, vocês têm notado alguma coisa diferente nos streams? Eu confesso que quando eu li a matéria, eu parei para refletir. Porque instantaneamente, sozinha, por acompanhar streams, eu assino a Disney, a Netflix, também acompanho a HBO Max, que agora é só Max, né? Aí dentro da Disney tem a Star Plus, tem Marvel, enfim, tem outras coisas, mas streaming essas plataformas. Globoplay, que eu também gosto de ver algumas séries, alguns filmes e tal. Então, vocês têm notado alguma coisa diferente? Eu confesso que eu não tinha notado sozinha, se eu não tivesse lido essa matéria. Mas o que que ela diz? Ela tá diferente. Ela tá diferente. E se você parar pra assistir ela sem segunda tela na mão, você vai entender. Porque assim, essa sensação que eu comentei com vocês da novela, tem aquela sensação de, poxa, perdi aquele diálogo que pareceu importante porque eu não estava prestando atenção. No streaming, você provavelmente não vai ter essa sensação. Mesmo com o celular na mão, e, enfim, com multitelas, ou até longe da TV. Porque o que que os diretores, ou até diria roteiristas, estão aplicando em todas as suas produções de streaming? Eles estão fazendo os personagens descreverem e narrarem um pouco mais do que tá rolando. Então, pra quem tá assistindo full time, tá repetitivo, tipo, o personagem dizendo que tá no quarto, angustiado porque a janela tá fechada, e tipo assim, pra quem tá assistindo, fala, pô, mas eu tô vendo que a janela tá fechada. É sério que você tem que falar isso? Você pode pensar até que é um estilo do personagem e tal, talvez, que eu confesso de novo que eu não percebi. Mas se você parar pra notar e tirar a segunda tela, eles estão fazendo isso. E por que isso? Porque a pessoa, eles sabem que a pessoa não está com 100% de atenção ali no que está assistindo.
Mas eles também não querem que a pessoa se frustre pensando, vou ter que assistir todo o episódio, talvez todo o filme, para entender o que aconteceu. Então, eles estão tentando aplicar essa realidade. Então, beleza, vamos então colocar as descrições, as narrações mais em evidência, mesmo que fique repetitivo, para que as pessoas não se sintam perdidas e a partir disso elas consigam entender o que elas estão assistindo mesmo sem assistir de fato, né? Porque as pessoas estão. Eu lembro que na autoescola, quando eu fui tirar minha habilitação, o professor falava muito sobre você tem que dirigir dirigindo. Ah, mas professor, eu posso dirigir enquanto eu, sei lá, chupo uma bala? Você tem que dirigir dirigindo. As pessoas. Acontecem muitos acidentes hoje no trânsito porque as pessoas não dirigem dirigindo. As pessoas dirigem ouvindo música, e aí se distrai com a música. As pessoas dirigem conversando no celular, e aí quando envolve celular e direção, então, gente, fica muito mais séria essa conversa. Mas olha o quão isso é importante e necessário, porque a gente não come comendo, a gente não dirige dirigindo e a gente não assiste assistindo. A gente assiste verificando e-mail, olhando o WhatsApp, olhando o nosso direct, rolando o feed do Instagram, e aí vê um vídeo que distrai, aí perdeu completamente sua atenção no que você tá vendo. Então, o streaming estava começando a perceber que estava caindo as assinaturas, e quando ele parou para ver o histórico, a galera estava começando sem terminar muitas coisas. E às vezes não era só porque é natural você começar a ver uma série e aí não gostar e parar de assistir. Mas não era sobre isso. A galera tava realmente fazendo isso repetidas vezes. E aí, quando a plataforma começou a comparar o que a pessoa assistia, gostava, porque tava lá todo o histórico da pessoa do que ela acompanha. E aí, coisas parecidas que ela deixava para trás, não fazia sentido. Porque assim, tudo bem que às vezes você cansa de ver a mesma coisa, mas é muito difícil uma pessoa que gosta de suspense parar de ver suspense pelo resto da vida. E ao mesmo tempo, ver que a pessoa tentou ver alguns e parou na metade. Não faz sentido. O que que aconteceu? E aí eles descobriram a segunda tela e como solução, resolveram fazer esse como se fosse livro mesmo. A gente, no livro ele precisa descrever, né? O escritor precisa relatar todo o cenário, às vezes, quando, claro, faz sentido com o que está acontecendo, mas precisa descrever o cenário, descrever o personagem inteiro, para só depois disso, inclusive é por isso que acontece muita frustração quando um filme é baseado num livro. Que às vezes a personagem era morena, e aí vai ver a personagem tá loira no filme. Então é uma coisa que decepciona, porque tem toda essa descrição no livro. E aí os filmes começaram a prestar atenção nisso e aplicar nas suas produções. E, pasmem, resolveu. Resolveu porque, de fato, as pessoas já não se sentiam mais é, distraídas o suficiente, não sei se eu posso chamar assim, mas elas não se sentiam mais frustradas, porque elas tinham a sensação que assistiu. Minha mãe tem uma mania muito grande de fazer isso, de a gente dar bronca nela de tipo, olha, tá perdendo tal coisa, era uma coisa que ela gosta, que ela assiste e tal. E aí ela vira e fala, não, tô prestando atenção, com o olho no celular. E de fato, ela pode até realmente estar prestando atenção porque tá ouvindo. E aí ela considera que aquilo é um tipo de atenção. Apesar de reconhecer que também, né, mulheres têm um negócio que elas prestam mais atenção de fato. As mulheres, elas conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Vai fazer com perfeição, com excelência e atenção? Não, mas elas conseguem. Então, por exemplo, é muito fácil você ver uma mulher com o telefone no ouvido, digitando alguma coisa no computador e respondendo alguma coisa quando alguém pergunta de imediato, e responde certo ainda. Só que é porque a gente é muito, desde muito jovem, a gente é muito, desde criança, na verdade, a gente é muito ensinado a ser multitarefa. Então, a mulher, ela não se sente útil e ela, por ela mesma, tá? Falando, por exemplo, por mim, que moro sozinha, e que é eu por mim, eu não tenho uma pressão de ter que ter comida pronta, eu sei que eu tenho que comer. Ok, eu sei que eu tenho que fazer isso. Aí o que que eu faço? Eu não cozinho todos os dias. Eu cozinho um dia da semana, congelo e vou comer no decorrer da semana. Ou eu vou fazendo outras opções, mas é meu estilo porque eu sei que no dia, por exemplo, que eu faço faxina, não rola mais nenhuma outra tarefa. Mas existem mulheres que são mães que não têm essa opção. Então, fazem faxina, então, enquanto tem que fazer comida porque deu a hora da criança comer, aí tem que cuidar da criança, tem que dar banho nela, tem que colocar ela para dormir, aí tem que terminar a faxina de novo. Então, assim, são muitas coisas que a gente já faz com multitarefas. E geralmente a gente costuma fazer bem feito. Não é o ideal e também não é saudável.
Só para deixar claro, porque não é sobre isso. E aí é quando a gente entende que as pessoas estão assistindo filmes e séries, novelas e TV e afins com o celular na mão. Eu comentei aqui no episódio que eu fui no evento do RD Summit ano passado, e eu ouvi, na verdade, isso que eu ouvi foi até no retrasado, foi no ano de 2023. Eu fui numa palestra do diretor de conteúdo da Globoplay, e ele falou sobre um novo formato de streaming, onde as pessoas iam poder comprar imediatamente o que estava vendo na TV. E por que que eles pensam nisso? Porque eles sabem que as pessoas já fazem, já consomem esse tipo de conteúdo com o celular na mão. Então eles já estão pensando em colocar, mas assim, o projeto não era só para quem tava com o celular na mão, não, tá? Você podia cadastrar o cartão na sua TV, considerando já uma Smart TV, e aí você apertava e já ia para a loja, você já efetuava a compra na própria TV, enquanto assiste o conteúdo. Aparecer assim, tá em destaque o vaso na mesa, a roupa da personagem aparecer no cantinho. Deseja comprar? E tinha lá as opções, você clicava e já comprava, deixando tudo já configurado na TV. Então, as plataformas de TV, de streaming, já estão se preparando para esse novo estilo de vida, porque ele já está acontecendo. E se você está ouvindo isso, negando, é porque você estava do mesmo jeito que eu, se negando a aceitar a realidade. Porque, de novo, quando eu ouvi a matéria, eu falei, cara, eu não sou assim, porque eu valorizo o que eu gosto de consumir. Então, novela eu valorizo, série eu valorizo, filme, então nem se fala. E eu me peguei fazendo isso. Eu me peguei ouvindo o celular vibrar, porque ele não tem mais barulho, né? Eu tiro tudo. Mas eu me peguei ouvindo o celular vibrar e pausando o filme para ver a notificação. E assim, uma coisa é quando você está preocupada com alguém, e aí você está esperando uma notícia, quando você está no ambiente de trabalho, de novo. Uma coisa é isso. Mas outra coisa completamente diferente é quando você reserva esse tempo, que nem eu falei para vocês. Final de semana eu reservo esse tempo para isso acontecer e eu estava simplesmente furando comigo mesma. Então, assim, muito triste. Não façam isso. Inclusive, sendo uma boa garota, influenciando vocês para coisas boas, já beberam sua água hoje? Bom, e aí a gente falando de atenção, a gente vai para um. Isso aqui me assusta um pouco. A gente vai para um ponto de atenção muito importante. Quando a gente fala de atenção nas mídias sociais, já é outro nível. E se eles tomam nossa atenção porque o algoritmo trabalha para isso, para tomar nossa atenção, para chamar nossa atenção e fazer a gente ficar lá o mais tempo possível, eu me pego nessa sensação de não conseguir sair. E aí, quando eu parei para pensar, eu falei, poxa, às vezes, por exemplo, eu tô no meu final de semana, acordo tarde, e aí eu vou ver no celular para ver se tá alguma coisa acontecendo. Quando eu penso que não, eu já tô há 1 hora na cama fazendo isso. Então, assim, gosto. Ao mesmo tempo que eu também gosto de ficar na cama fazendo vários nadas depois que eu acordo. Tem gente que fala, ai, não suporto, já me dá uma agonia. Gente, amo. Amo acordar e ficar olhando pro teto, pra parede. Às vezes eu nem ligo a TV, nem pego no celular. Fico ali, horas, naquela sensação. Porque a gente faz tanta coisa na semana que às vezes no final de semana é só isso que você quer fazer, olhar pra parede, pro teto. Mas eu me pego nessa sensação também de perceber de quando eu tô rolando o feed, eu inclusive, como eu trabalho com isso, eu preciso saber o que tá rolando, atualizações do dia, essas coisas. Eu, inclusive, eu reservo o tempo do dia para isso. Para só ficar rolando o feed, ficar vendo o que, que tá rolando, como tá os novos estilos de edição de vídeo, etc. Mas é uma coisa também muito perigosa. Então, quando eu percebo, eu passei do tempo que eu mesma estipulei para aquilo, mesmo sendo profissional. Então, quando eu menos percebo, ao invés de eu estar editando um vídeo do podcast, o que eu podia ter feito em um dia, eu tô fazendo em 3, porque toda hora eu pauso para fazer uma coisa desse gênero. Então, nas mídias sociais é um pouco mais agravante, porque o algoritmo também auxilia nisso. Mas, gente, eu fiz até um post sobre isso, porque é um assunto muito sério. A nossa atenção, o algoritmo entende que a nossa atenção hoje dura 3 segundos. Então, por exemplo, e eu vi um vídeo, e esse vídeo não me chamou a atenção nos primeiros 3 segundos. Gente, 3 segundos. Ele entende que o vídeo não foi bom o suficiente e ele não vai indicar aquele vídeo para mais pessoas. 3 segundos. Vocês já pararam pra pensar o que que a gente faz em 3 segundos? É muito louco pensar isso. E eu não queria
pensar de um modo negativo ou pessimista para essa situação, mas um peixe tem mais tempo de atenção do que isso. Então, por isso que existe esse novo termo, que eu não vou saber exatamente qual que é agora, mas que fala que o nosso cérebro está derretendo, ou o nosso cérebro é breaking brain, que é cérebro quebrado também. Enfim, por isso que as pessoas, os cientistas estão estudando esse novo estilo de vida, e por isso que está em questão esse tipo de, tanto de estudo quanto de pesquisa, esse rolê do nosso cérebro está derretendo, porque ao invés, e eu não estou falando só sobre consumir conteúdo produtivo, conteúdo rico, porque ninguém sobrevive nesse estilo de vida. É um saco você ficar só buscando conhecimento o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, nada que é importante, seja para lazer ou a trabalho, para conhecimento e educação, vai vai ser atrativo em 3 segundos. E hoje em dia é isso que está cativando. Eu sigo influenciadores que falam sobre coisas muito legais, tipo, eu sigo um influenciador esses dias que fala sobre arte, e aí ele traz artistas e comenta suas obras de uma forma tão inteligente, nossa, amo. Tem um outro que dedica muito tempo também, não só criticando os influenciadores de jogos de aposta, mas ele também fala muito sobre por que que aquilo é relevante, tipo, por que que eu tô citando isso? Por que que é importante a gente falar sobre isso? E ele vai lá e busca na história, ele envolve a política, ele coloca toda uma questão social envolvida naquele assunto para entender, porque às vezes eu posso falar aqui para vocês que esse estilo de vida não é saudável. Se eu só jogar isso e sair correndo, não vai fazer diferença. Então, se eu trazer um contexto social, se eu trazer um contexto político, se eu trazer uma questão, uma situação familiar, vocês vão entender melhor. Então, eu busco muito influenciadores que têm um pouco dessa pegada, assim. E aí eu tava vendo o conteúdo dessas pessoas e eles sempre fazem sempre uma piada ou alguma coisa ao redor do obrigada por. Eu fico sempre tão grato ou feliz por ter seguidores que gostam de vídeos longos. Porque o algoritmo odeia. O algoritmo não entrega. Eu digo isso por mim. Quando eu faço Reels de menos de 1 minuto e meio, que é mais ou menos o máximo que eles estão entregando no Explorar agora, que é naquela lupinha. Eles não entregam se eu passo disso. Eu posso passar 1 segundo, 1 milésimo. Se for 1 minuto, 30 segundos e 1 milésimo, eles já não entregam. Porque as pessoas estão prendendo a atenção através dos seus primeiros 3 segundos, inclusive por isso. E a gente não vê mais. Gente, eu amava tanto que antigamente os vídeos tinham vinheta, tinha final, um finalzinho legal, tinha interações durante o vídeo, você via a galera colocando uma. Acho que a Evelyn Regler faz um pouco ainda disso, é que eu não acompanho ela muito no YouTube, mas ela ainda tem um pouco disso nos vídeos mais longos do YouTube. Mas eu sinto muita falta disso nos vídeos do Instagram também. E se perdeu, não tem mais. E teve uma época que, quando eu criei o podcast, eu queria muito fazer uma apresentação. Vinheta de início, assim, de apresentação. E eu ouvi dicas de várias amigas da área falando, Pri, não vale a pena. As pessoas não gostam mais. E outra, se a pessoa for ver o vídeo e ver que os primeiros segundos for da apresentação, ela vai sair do vídeo sem nem ver o tema. E, gente, é verdade. Eu recebi uma dica esses dias também. Foi inclusive no vídeo gravando com a Cris. Aí eu não lembro se isso foi pro ar no episódio ou se foi conversa de bastidor. Mas ela comentou que o estagiário dela deu uma dica que ela trabalha no Sebrae Bahia. E ela falou que o estagiário dela deu uma dica que o que chama atenção no vídeo é você fazer corte seco. E o corte seco é você nem terminar de falar direito e cortar. No meu episódio, no meu podcast, vocês vão ver um pouco disso, porque eu corto muito as interlocuções inúteis que eu faço, porque eu falo muito tipo, aí às vezes, então eu corto muito, e às vezes, como eu falo um pouco rápido, a palavra se emenda nessas articulações e eu cortando pode parecer um corte seco. Então, no decorrer do vídeo, acontece muito por conta disso. Mas o ponto é que as pessoas estão fazendo isso gente, pasmem, eu vi histórias de crianças que agem assim no dia a dia. Elas falam assim no dia a dia, cortam a palavra no meio, a frase no meio.
E aí os adultos ficam sem entender. Eu ainda fico confusa com algumas siglas aí. Tem siglas que eu fico, poxa vida, o que é que esse jovem quis mudando as siglas? Que antigamente, pelo menos, as siglas que a gente fazia algum sentido. Tipo, a FDS é fim de semana abreviado. Então, tem um sentido. A galera hoje em dia tá fazendo umas coisas que assim. E outra, uma coisa que eu odeio, estão abreviando até nomes de empresa. Então, tipo, por exemplo, Meta Business, que é a plataforma de gerenciamento do Facebook. Se você for ver, as galera chama de MB. Aí eu não entendo. Eu fico o tempo, tipo, parando pra pensar o que que essa pessoa tá querendo dizer. Eu não sei, eu sempre pergunto. Eu não tenho vergonha de perguntar, não, eu sempre pergunto. Mas isso tudo tá acontecendo por um movimento baseado sim no algoritmo, mas porque a gente também tá mudando nosso estilo de vida. Gente, 3 segundos é inumano. É tipo assim, não faz sentido algum. A gente tá perdendo algo que é tão precioso, que é tempo. Nosso tempo de atenção. 3 segundos. A minha audiência é baixíssima, inclusive por conta disso. Pouquíssimos vídeos meus têm 1 minuto e meio, ou até menos que isso. É muito difícil ter isso, porque não dá pra você contextualizar alguma coisa. Por isso que eu tinha, inclusive, tanta dificuldade e por isso que eu acreditei muito no podcast. Porque eu tava começando a criar vídeo, ouvia de uma pessoa ou outra que acompanhava que tava legal, mas ouvi muito disso de pessoas diferentes. Priscila, pareceu que você parou de falar no meio. Nossa, pareceu tanto que você tinha tanta coisa para falar. E eu tinha falado muita coisa que eu considerava importante, mas que não cabia ali. Literalmente não cabia. Não é que não cabia, ai, não é um assunto legal para aquela plataforma. Não, porque não cabia de tempo. Não dá pra gente contextualizar coisas complexas e bacanas ali. Por isso que você vê muita besteira nas redes sociais. Muita bobagem. Ah, eu vou abordar uma coisa aqui que é chata, mas eu vou abordar. Vi uma entrevista. Vocês viram que o Duolingo usou um design meio estranho um tempo atrás? Eu vou tentar ver se eu encontro aqui e vou colocar aqui. Mas é um desenho mal feito dele. Basicamente é isso. Profissionais de arte, ilustradores, etc. Ou até que só manjam muito de manipular Photoshop, imagem e tal. Imagine que você tem uma arte que você faz no Illustrator, no Photoshop, que você tem toda uma dedicação para, né, colocar o hambúrguer perfeito, ou fazer a ilustração perfeita, etc. E aí, você conseguiria fazer isso no Paint? Eu tenho um amigo da faculdade que ele, olha, ele explorava o Paint, mas e viu fazer uma coisa bacana lá. Dá para você tentar fazer umas coisas interessantes e tal, mas nada muito profissional. E aí teve um cara, e foi no Danilo Gentili, e ele é designer e ilustrador. E ele falou que ele passou, assim, anos, uns 3 anos da vida dele, compartilhando conteúdo nas mídias sociais dele, com trabalhos, assim, impecáveis, incríveis. E ele nunca teve audiência. Era, assim, 200 seguidores, malamá, com sorte. E aí, que ele pegou e, por brincadeira, ele começou a zoar as marcas. Então, ele fez isso com vários, com o Duolingo, com a Chevrolet, com a Fiat, ele fez com vários, vários. E ele fazia zoado. Eu vi profissionais que faziam a mesma coisa, só que que eu achei até bacana. Eu vi uma designer, inclusive, fazendo isso. Ela fazendo uma arte muito feia no Paint, que era uma imagem de hambúrguer e tal, era como se fosse vamos dizer assim, um flyer de restaurante ou lanchonete, etc. E aí, no final do vídeo, ela mostrava fazendo. E no final do vídeo, ela mostrava um resultado ótimo, excelente, impecável. Então, era uma coisa bacana, porque ela estava chamando a atenção com algo ruim, mas no final ela mostrava a capacidade profissional dela. Eu achei isso fantástico. Mas esse cara que fez isso pro Duolingo, ele acabou chamando muita atenção. E aí o Duolingo acabou fechando uma parceria com ele. Não sei se paga, não faço ideia. Mas o ponto foi que ele colocou a foto do perfil do Duolingo, a imagem horrível que ele tinha criado, e fez alguns posts com aquela coruja mal feita. E aí o Danilo fez uma pergunta para ele, falou assim, cara, o que que você aconselha para profissionais de design, ilustradores ou qualquer tipo de criador de conteúdo para viralizar como você viralizou e ficar bem como você está bem hoje? Façam coisas idiotas, porque trabalho excepcional muita gente faz, mas ninguém dá atenção. Então sejam idiotas. Por isso que dancinha chama tanta atenção. É por isso que coisas idiotas chamam a atenção nas mídias sociais. E, cara, eu fiquei muito chateada com isso. Sério, meu coração desabou quando eu vi ele falando isso. Porque eu pensei assim, não devia ser sobre isso, cara. E eu entendo, porque minha mídia social tá assim. Minha mídia social tá estagnada. Eu tenho sempre as mesmas audiências.
Às vezes, quando eu me envolvo em algum tipo de evento, aí o meu público muda um pouco, mas às vezes ele permanece, às vezes a pessoa que eu conquistei sai. Por quê? Porque eu não faço dancinha. Quer ver uma prova disso? Se eu fazer qualquer post com a minha imagem, eu fiz um post sobre influencers e coloquei uma imagem minha. Eu tive muito mais curtida do que qualquer outra coisa. Então as pessoas querem ver você falando de você. Por isso que é tão importante você como empresa, você falar sobre bastidor. Porque as pessoas querem saber sobre você, querem saber o que você está fazendo, querem saber como você faz, querem saber o que você come, por que que você está comendo aquilo. Coisas idiotas. É claro, se você for influenciadora, aí já não entra nessa pauta, porque é a sua vida profissional. Mas olha que pesado. Férias de influenciador é o quê? Ficar off no Instagram por isso. Ficar off de coisas bobas. Acho que a única coisa que não tá sendo idiota ultimamente é maquiagem. Porque maquiagem tá sendo explorada e tá sendo cada vez mais subindo o sarrafo, né, de quem faz maquiagem. Então, Camila Pudim, por exemplo, que faz maquiagens artísticas, nossa, maravilhosas. E, tipo, são trabalhos de dias pra fazer um vídeo só. Mas a maioria dos vídeos que a gente vê viralizando hoje são vídeos que não têm nenhum mínimo de estrutura de gravação, não tem um fundo bacana, não tem uma qualidade legal de imagem, a pessoa não teve um cuidado de cenário, de se vestir bem. Às vezes, quanto mais cru, mais fácil de viralizar, mais possível de viralizar. Patrícia Ramos viralizou fazendo o quê? Falando com a câmera de qualquer jeito, do jeito que ela tava. Às vezes, é porque ela é muito bonita de qualquer jeito, mas às vezes ela estava arrumada, toda maquiada, produzida. Às vezes não, às vezes ela de à toa em casa, pegava o celular, gravava a sua opinião. Quando eu falo celular fazendo assim, hoje em dia a galera faz assim. Mas ela fazia de qualquer jeito. E a galera tá cada vez assim, quanto menos edição, melhor. É um pouco mais fácil para quem produz conteúdo. Mas cara, o que tem de profissional que se capacitou para conseguir dar conta desse tipo de trabalho e hoje está perdendo emprego, porque, assim, coisa de um ano, ou dois, ou menos até. Então, será que isso vai passar dos streams? Essa questão da atenção, essa questão de ficar ou de ficar autodescritivo demais? Será que as novelas vão passar a ser assim também na TV aberta? Será que a gente vai ver essa mudança? O que vocês acham disso? Eu, Priscila, estou assustada. Eu, Priscila, estou com medo do que isso pode resultar, mas eu estou fazendo a minha parte comigo e com quem eu amo. Então, eu fico sempre alerta, eu sempre fico de olho nas minhas atitudes. Então, eu sempre fico de olho no que eu tô fazendo, em como tá acontecendo. Tipo, que nem eu falei pra vocês, tô vendo o filme, parei pra ver a notificação, tem alguém morrendo? Tem alguém doente? Tem alguém que me mandou mensagem falando preciso da sua ajuda? Não tem. Então, eu não preciso ficar ali prestando atenção. A pessoa espera, quando terminar eu vou responder. Oi, desculpa a demora, eu tava vendo um filme. Então, eu não vou colocar aqui revejam suas atitudes, tentem fazer isso também. Porque é sobre estilo de vida. Se você quer manter isso, tudo bem. Só preste atenção. Porque daqui a pouco você não vai conseguir ler um livro. Porque o livro leva muito mais de 3 segundos para ser lido. Então é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês reflitam sobre, independente de que partido você vai tomar. Mas comentem aqui o que vocês acham sobre isso. Que partido você toma, se você acha que é isso mesmo, estilo de vida muda e tem que seguir o fluxo. Ou se não, se você é negacionista contra a realidade e você vai continuar tentando ser o mais analógico possível. Quero saber a opinião de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou muito feliz com essa retomada do Podpri, de como tudo está se tornando. E esse um ano que está sendo incrível. Esse segundo ano que está sendo incrível. Estou muito empolgada com o que vem por aí. E é isso. Um cheiro da Pri.